Olá, Raquel Brito, neuropsico, idealizadora do grupo de estudos com a leitura coletiva Neuropsico em Ação, com vocês para mais um momento de leitura coletiva com o livro da vez, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Hoje iremos iniciar com o prólogo, com uma abertura, antes de iniciarmos propriamente no capítulo 1. Charles, então, ele nasceu no estado do Novo México, Estados Unidos. Ele estudou História na Universidade de Yale e MBA em Harvard. Ele foi por muitos anos repórter investigativo do New York Times e nesse livro, então, ele vai nos ajudar a ter um olhar sério sobre a ciência de formação e transformação dos hábitos. Então ele inicia aqui relatando que toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além do que uma massa de hábito. 40% das ações que as pessoas realizam todos os dias não são de fato decisões, mas sim hábitos, como que entrando no piloto automático. No entanto, por que os hábitos existem? É o que ele vai trazer aqui através das pesquisas científicas a resposta. Esse livro é dividido então em 3 partes. A primeira vai tratar em como os hábitos surgem dentro das vidas individuais, então vai trazer relatos que aconteceram com pessoas individualmente, em como que a neurologia da formação dos hábitos ela funciona. A segunda parte está relacionada aos hábitos de empresas e organizações bem-sucedidas. Em todas essas partes, então, vamos ter acesso a relatos, experiências, pesquisas que a ciência fez e as conclusões, por exemplo, porque mesmo os cirurgiões mais talentosos podem cometer erros catastróficos quando hábitos organizacionais de um hospital deterioram-se, por exemplo. A terceira parte, então, do livro examina os hábitos da sociedade. Então, vai tocar em questões éticas delicadas, trazendo exemplos, né, ali da Califórnia, enfim. Porém, o argumento central do livro geral é que hábitos podem ser mudados se entendermos como funcionam. E para ressaltar, este livro então é baseado em estudos acadêmicos com mais de 300 cientistas e executivos e pesquisas relacionadas com em dezenas de empresas. E ele abre uma ressalva aqui que em certo momento na nossa vida, todos nós decidimos conscientemente o quanto iríamos comer, o quanto sairíamos para comer. Porém, chega um determinado momento que paramos de fazer escolhas e o comportamento torna-se automático. É uma consequência natural da nossa neurologia e entendermos como isso acontece pode ajudar-nos a reconstruir os padrões do jeito que quisermos. Então é isso que vamos aprender aqui nesse livro. E para finalizar, podemos dizer que transformar um hábito não é necessariamente fácil, nem rápido, nem simples, mas é possível e agora entendemos como. Olá, capítulo 1 do livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. O looping do hábito, como os hábitos realmente funcionam. Então, o autor ele descreve aqui nesse capítulo um caso de um senhor idoso que em 1993 iniciou as pesquisas então relacionadas a ele. Então, ele ficou conhecido na literatura médica como o EP. E o que aconteceu é que ele começou com casos de perda de memória. Um desses fatos inicialmente foi quando a esposa disse que no dia seguinte
um de seus filhos iriam visitá-los e ele perguntou, mas quem é Michael? Então começou com perdas de memórias, depois no fator físico, vômitos, cólicas, e através dos exames, então, ele recebeu o diagnóstico de encefalite viral, que é uma doença relativamente comum que causa feridas, bolhas e infecções leves na pele, mas no caso dele, ele ficou em coma por 10 dias, fez cirurgia, e a esposa ficou bem preocupada, porque após a cirurgia, então, ele começou a apresentar perdas de memórias mais recorrentes, ele era até incapaz de lembrar que dia da semana era, o nome dos médicos e enfermeiros por mais vezes que eles se apresentassem. E aí houve um intenso estudo na área da ciência, nesse caso específico. Um dos cientistas, então, ele disse que seus estudos iriam mostrar que mesmo alguém incapaz de lembrar sua própria idade ou de quase qualquer outra coisa, pode desenvolver hábitos que parecem inconcebivelmente complexos, até você perceber que todo mundo depende de processos neurológicos semelhantes todos os dias. E foi o que aconteceu com esse senhor idoso. Então, eles mudaram de casa, chegou um momento, e a esposa ficou bem preocupada, né? Mas ele era uma pessoa que se lembrava da maior parte dos acontecimentos de sua vida que tinham se passado antes de 1960. No entanto, ele não conseguia reter nenhuma informação nova por mais de um minuto. Mas ele ainda tinha todos os hábitos que adquirira na juventude. Por isso, sempre que esse cientista lhe dava um copo d'água ou elogiava ele por alguma resposta especialmente detalhada, esse senhor agradecia e retribuía o elogio. Então, sempre que alguém entrava na sala, tinha que se apresentar e perguntava como tinha sido o seu dia, porque ele ainda continuava apresentando essas perdas de memórias bem recorrentes. Mas o poder do hábito, no caso dele em especial, está relacionado então a todos os hábitos que ele tinha durante a juventude permaneceram intactos. Então, como eu disse anteriormente, ele mudou de casa, ele às vezes saía para fazer caminhadas todos os dias de manhã, e a esposa bem preocupada porque não sabia onde ele estava, mas depois ele voltava calmamente para casa, conseguia encontrar a localização e estava sentado com seu velho hábito em frente à televisão assistindo History Channel. Então, os velhos hábitos permaneceram, mas se pedisse para ele desenhar, por exemplo, a localização de onde estava a cozinha da sua casa, ele não saberia, mas ele sabia onde estava o pote de amendoim. Então, os cientistas começaram a ficar intrigados, né? Então, ele estava absorvendo informações novas, mas onde dentro do seu cérebro estava montando essas informações? Como alguém podia achar um pote de amendoim quando não sabia dizer onde ficava a cozinha? Ou achar o caminho de casa quando não fazia ideia de qual era a sua? Então, como esse cientista se perguntou, os novos padrões comportamentais estavam se formando dentro do seu cérebro, mas ele não sabia como. Então, a segunda parte agora do capítulo, com a nossa querida Anna Darling, a gente vai poder então começar a compreender as descobertas científicas nesse caso específico, que gerou então esse ensinamento aí do poder do hábito e como eles funcionam. Até um próximo momento. Olá, Grupo de Estudos Neuropsíquico em Ação, com a idealizadora Raquel Brito. O livro é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg,
E agora a gente vai dar a continuação do capítulo 1, que fala sobre o looping do hábito, tá bem? Então vamos lá. Ele dá a continuação falando sobre os gânglios basais. O que é isso? No nosso cérebro, ele ilustra como se fosse camadas de cebola, e que nessas camadas há essa região dos gânglios basais que fica perto do couro cabeludo. Ok, o que tem de importância? Até o momento eles tinham analisado a respeito do Parkinson, que era que tinha alguns problemas por ali nessa região também, mas não estava muito esclarecido quais outras funções que ela poderia auxiliar. Ocorreu então que começaram a fazer pesquisas e a respeito do comportamento, começando com os ratos, né? Então, por exemplo, o que eles faziam? Eles colocavam eletrodos na cabeça dos ratos, e nesses eletrodos eles observavam o comportamento cerebral dos ratos. Então eles colocavam um ratinho num labirinto, ele tinha uma divisória ali que dava um clique, abria, ele meio que se batia para poder se encontrar ali no labirinto, até que então ele encontrasse a recompensa, que seria um chocolate. Então, a primeira vez era meio lento, a segunda vez era mais ou menos, até que então eles começaram a observar que ficava cada vez mais rápido para ele chegar até a recompensa, e as atividades cerebrais eram economizadas. Quanto mais ele corria, as atividades cerebrais eram menos utilizadas. O que isso mostra para nós? Que ele criou um agrupamento de comportamentos. Ele traz até o exemplo, quando a pessoa ela aprende a dirigir, ela tem que fazer várias manobras, vários comandos de forma muito lenta até pegar bem, e com o tempo ela faz algo tão automático que ela nem se dá conta. Então isso é importante, assim, facilita, agiliza a prática do hábito. Em contrapartida, também muitas vezes é um tanto perigoso, porque o hábito pode engessar alguns comportamentos, e que ele diz que ele vai tratar isso mais adiante. Mas a rotina, ela é importante, sim. O que ela precisa ter? Ela precisa ter um looping. Daí ele fala, o looping é a deixa, que é o estímulo do cérebro. Tô colando aqui, tá? A deixa, que é o estímulo do cérebro em forma automática, que indica qual hábito que vai usar, a rotina, qual que ela vai utilizar, se é a física, a mental ou a comportamental, e a recompensa. Será que compensa eu fazer esse movimento? Né? O que eu vou ganhar com isso? Então é a recompensa que vai ser a motriz para tu repetir o hábito ou não. Um exemplo que ele dá, por exemplo, a pessoa ela tem o hábito de comer no Mac, vamos supor que toda sexta-feira, 6 horas, ela quer ir no McDonald's, porque na hora ela já pensa, eu vou comer aquela batatinha frita e tal, com aquela Coca-Cola, já está degustando antes de chegar até lá. É a recompensa. Ela já sabe o que ela vai querer, o que é a deixa. Sexta, 6 horas da tarde, né? É uma rotina, né? Que ela sempre faz aquele comportamento, já virou rotina, porque ela deseja recompensa. Assim como todos os outros hábitos que a gente vai adquirindo, ou se a gente quer adquirir, ele alega que vai fazer esse looping. Bom, outra vez ele menciona aquele senhor da pesquisa, o senhor Eugênio, e ele começa a fazer testes
para ver se ele pode adquirir novos hábitos. Então eles colocam vários objetos, ele tem dificuldade assim por várias semanas, mas então todos os objetos que são corretos, que tem a palavra correta, ele vai agrupando, vai agrupando e até que enfim depois ele consegue todos. Só que ele se lembra? Não, ele não se lembra. Então a pesquisadora, tá, mas o que passa na sua cabeça? Eu digo, eu não sei, eu vejo, alguma coisa me diz que eu tenho que pegar aquilo e pego. Então, em mostrando que o hábito, ele não precisa de memória. O hábito é algo isolado, né? O comportamento que a gente tem, ele é isolado, ele é treinável. Então, esse senhor, que mesmo ele tenha perdido toda a memória antes da infecção que ele teve, que atingiu o cérebro dele, ele poderia não se lembrar, mas mesmo assim ele foi capaz de atingir novos hábitos, não porque ele lembrava dos novos hábitos adquiridos, mas sim porque foram comportamentos, né, ou estímulos que foram dados. Isso é bem interessante. E mostrando também que muitas empresas internacionais, como Microsoft, Apple, universidades internacionais, enfim, elas estão pesquisando muito pesado, né, investindo muito dinheiro sobre essa questão dos hábitos também. Né, até mesmo porque a gente sabe que os hábitos, eles aceleram a produtividade, e outros benefícios que eles podem trazer também. Esse senhor, claro, ele acabou falecendo do coração em 2008, mas com certeza ele contribuiu bastante para essa pesquisa, porque muitas nem ele sabe, né? Com certeza ele nem se lembra disso. Tá bem? Grande abraço a vocês. E meu nome é Ana Darling, eu sou professora, sou intérprete de Libras. Tá bem? Grande abraço, beijo! Olá! Meu nome é Sineli Santos, sou neuropsicopedagoga clínica e hoje quero compartilhar com vocês um pouquinho do livro O Poder do Hábito, de Charles, um jornalista americano. Faz parte de um projeto, de um lindo projeto, né, de Raquel Brito, Neuropsico em Ação. Nesse livro, no segundo capítulo, Charles, ele fala sobre o loop do hábito, que seria um ciclo de comportamentos que justifica como o hábito acontece na vida das pessoas, como o hábito transforma a vida das pessoas, que seria a deixa, a rotina e a recompensa. Um ciclo de diferentes comportamentos que se conectam. O que seria a deixa? Seria a mensagem que a gente envia para o nosso cérebro para deixá-lo automatizado para desenvolver alguma coisa. Essa execução, esse desenvolvimento é a rotina. E a recompensa é a resposta do nosso cérebro dizendo que é importante, que vale a pena desenvolvermos essa tarefa. Então, para tudo que a gente deseja realizar, para tudo que a gente deseja inserir na nossa vida como um hábito, passa por esse processo. É progressivo, é aos poucos. Inclusive, nesse segundo capítulo, ele traz evidências de produtos, de empresas, de todo o processo de construção, de execução, de estudo do comportamento das pessoas. Amei a leitura e quero deixar o gostinho em vocês de lê-lo, de poder transformar a sua vida pelo poder do hábito. E deixo uma frase
que para mim faz todo sentido. As nossas escolhas, o nosso fazer cotidiano é nosso. Então, faça o que você quiser, da forma que você desejar. A única coisa que você não pode fazer é responsabilizar o outro pelos seus resultados. Boa leitura!